Bom, então, como eu acho que dá para perceber, eu sou meia japa. Eu nasci numa família japonesa por parte de mãe. Não sei se tem alguém aqui que é. Mas japonês, ele é um povo que é frio. É frio por natureza. Não tem contato físico, as pessoas não se encostam. Se você vai abraçar um japonês, é uma coisa quase desconfortável, assim, meio constrangedor. Acho que eu te amo, sei lá, acho que nunca ouvi. Mas o jeito que o japonês tem para mostrar que gosta é com a comida. O jeito que tem para demonstrar o afeto para japonês é assim. Na casa dos meus avós, que mal encostavam em mim, tudo que eu queria comer, eles me davam. Então, se eu estava com vontade de comer alguma coisa, o meu avô trazia, ele me dava, ele sentava na minha frente e comia comigo, sem muitas vezes abrir a boca. Ele não falava uma palavra. Mas era naquele momento ali que ele tinha como mostrar que ele gostava de mim. A gente dava uma conectada ali, só dividindo a comida. E a memória mais forte que eu tenho dele, que não está mais aqui, é com laranja e com mexerica. Tipo, coisas super simples. Porque não é que ele me dava a laranja e a mexerica inteira. Eu parava na frente dele e ele começava a descascar. Eu ficava ali meio hipnotizada. Ele conseguia descascar sem cortar a casca. Ficava aquela tira inteira, não tinha um furo na parte branca. E a mexerica não tinha um negocinho branco. Ele me dava a mexerica lisinha. Então, não é que era a laranja ou a mexerica que demonstrava o afeto dele. O afeto não estava nisso. O afeto estava no serviço. Era o serviço que ele fazia que transformava o ingrediente, um produto, em afeto. E era fazendo isso, pensando em mim, que ia comer, que ele compartilhava um pouco de quem ele era comigo. E aí, depois de terapia, a gente gosta, né? Eu adoro buscar o porquê das coisas. Não é por acaso que foi no salão do restaurante e não na cozinha que eu me achei. A minha paixão está no serviço. É onde estão as pessoas. É onde conseguem interagir e conversar. Agora, imagina, formada em gastronomia, chegar em casa e falar assim, então, vou ser garçonete. Imagina a alegria das pessoas. Tem um pouco de preconceito em cima disso, né? Um pouquinho. E esse era o meu primeiro emprego depois de formado em gastronomia. Só que quem faz gastronomia raramente quer ser maître, que é o chefe do salão. Todo mundo que faz gastronomia quer ser o chefe da cozinha. Né? Aqui no Brasil, a gente carrega um resquício de uma cultura escravocrata muito pesada. E isso dificulta bastante a gente enxergar algumas funções como profissões. É difícil as pessoas entenderem que eu escolhi fazer carreira justamente no salão. Inclusive, a palavra serviço, ela é uma palavra que vem do latim, que significa escravidão, escravo. O sonho seria, na verdade, a gente parar de usar a palavra serviço para falar de quem está atendendo, né? As pessoas, quando saem para comer, elas elogiam a comida, elas elogiam a bebida, saem falando de tudo isso. Mas o atendimento, ele acaba ficando marginal na cabeça das pessoas. O atendimento, eu entendo que seja difícil de valorizar. Porque quando eu como o prato do chefe, eu consigo falar que esse chefe é muito bom, porque eu comi a comida dele. Agora, o atendimento, ele é abstrato. Ele não é tangível. Mas, ao mesmo tempo, ele é extremamente relevante. Porque por mais abstrato que seja, que cuida do clima da casa, e o clima não é concreto, isso mexe de maneira muito, muito concreta no que a gente está sentindo, né? Quando a gente sai para comer, a gente quer ir num restaurante. E por que a gente vai num restaurante? A gente vai num restaurante o quê? Comer? Só? Comer físico? Matar a fome? Fazer o estômago só parar de roncar ou mais que isso? Se fosse só matar a fome, por que a gente não come a comida congelada? Por que a gente não come qualquer coisa e tá bom? Mas, quando a gente vai num restaurante, a gente está buscando um monte de outras coisas, além dessa fome física. Se alguém tem dúvida disso, vocês acham que alguém que gasta 4 dígitos numa refeição está lá para comprar só comida? Acho que não.
O restaurante, ele vende muito mais do que coisas tangíveis e concretas. O restaurante, ele vende muito mais do que alimento, do que bebida. O restaurante, ele vende tempo para quem está com pressa. O restaurante vende informação. O restaurante vende cuidado. O restaurante vende afeto. E hoje em dia o restaurante vende, inclusive, status. Tem um restaurante que chama Eleven Madison Park, que fica em Nova York. Ele já foi eleito o melhor restaurante do planeta. E é uma das principais referências que a gente tem em atendimento. Quando você faz uma reserva no Eleven Madison e vai lá gastar os seus 4 dígitos, eles mandam um e-mail para você e perguntam o que eles podem fazer para aquela experiência ser ainda mais especial. Eu jantei lá e eles me contaram que teve gente que respondeu que era um paciente terminal e queria fazer a última refeição da vida dele naquele restaurante. Então, acho que de fome, no sentido mais raso, físico, fisiológico, não é disso que a gente está falando. Quando a gente está satisfeito, é que a gente tem o bastante. Só que a gente, ser humano, a gente é insaciável sempre. A gente sempre vai ter fome de novo, a gente sempre vai ter um novo sabor que a gente quer provar, a gente sempre vai ter uma nova carência para suprir. E a gente usa todos os nossos sentidos para buscar essa satisfação. E comer é uma coisa que é essencial. Então, a gente está buscando a satisfação, a gente tem que comer porque é essencial. Se a gente não comer e beber, a gente não fica vivo. Agora, imagina se a cada oportunidade que a gente tiver de comer e beber, se a cada garfada e a cada gole for um jeito da gente sentir mais prazer. E não é só o prazer pelo paladar. Não é só o prazer por sentir uma coisa boa quando eu como alguma coisa que eu gosto. Mas é um prazer simplesmente por estar sendo bem tratado. Imagina quão leve vai ficando a vida se toda vez que eu comer e beber alguma coisa, eu tiver prazer nisso. E esse tratar bem é o que a gente chama de hospitalidade. Porque hospitalidade, eu e as palavras, ela vem de hospital, de hospitaleiro, que é quem recebe. Então, quem está ali num ambiente de hospitalidade é o grande anfitrião. É quem está recebendo como se fosse a sua própria casa. E ninguém recebe em casa, acredito eu, querendo maltratar alguém. A gente sempre quer tratar bem. Aliás, como dizem, sangue não vira água. E o conceito que eu mais gosto de hospitalidade é o japonês, que chama omotenashi. O omotenashi significa você receber o seu convidado com todo o seu coração. E que naquele momento, aquela pessoa ela é mais importante do que você mesmo. E essa hospitalidade que a gente fala aqui agora, ela está aplicada a restaurante. Restaurante, a gente fala o tempo inteiro. Quase todo dia a gente fala de um restaurante. Mas vocês já pararam para pensar a origem do restaurante? O restaurante, na verdade, era um caldo que era servido, que era um caldo restaurador. Restaurante vem de restaurar. Restaurante é o lugar onde as pessoas entram para sair melhor do que quando elas entraram. E é isso, saber disso, ter essa consciência que dá muito propósito e que dá muito orgulho para quem está servindo. A gente está ali servindo ao outro, pelo bem-estar do outro, pensando no outro. Só que isso está muito longe de estar abaixo do outro. Não existe hierarquia quando a gente fala em serviço. Porque se eu tenho consciência disso, o servir, ele é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que eu estou restaurando o comensal, eu estou valorizando o meu trabalho. Pensando nisso, não é só uma questão de alimento, eu também tenho que pensar na qualidade de vida da equipe. E essa é hoje a alma principal do meu trabalho. De trás de todo treinamento, de trás de toda informação técnica, eu tenho que estar muito preocupada com a qualidade de vida da minha equipe. Ninguém dá aquilo que não recebe. Não tem como a equipe comer mal e servir sorrindo o prato de quem vai comer. Não tem como uma equipe que está maltratada tratar bem. E não tem como uma equipe que não está vivendo feliz conseguir representar tudo isso que a gente está falando aqui.
O garçom, ele é o grande mensageiro de um restaurante. O garçom, ele é o interlocutor. Ele é o elo com o consumidor. Tudo o que aconteceu antes de um prato ou de um copo chegar até a mesa, é ali com o garçom que essa mensagem vai chegar. E não é só uma mensagem verbal. Se eu entendo o valor daquilo, se eu participei do processo, se eu sei o que aconteceu, a minha postura para servir esse alimento já vai ser diferente. E aí tem uma informação, vocês viram eu e as palavras de novo, que eu nunca mais esqueci. Saber e sabor tem exatamente o mesmo radical, que significa ter gosto. Ou seja, quanto mais eu sei sobre alguma coisa, mais gosto ela vai ter. Então, se eu tenho todo um trabalho da equipe de cozinha, do chefe, se eu vou procurar o melhor produtor, o pequeno produtor, se eu quero valorizar o nacional, tudo isso é muito legal. Mas só vai virar muito sabor se eu tiver junto o saber. O saber é o que a equipe do salão tem como ferramenta para fazer vocês sentirem mais sabor. E é o saber que faz a equipe do salão deixar de ser vista como alguém que só carrega uma bandeja. É muito mais do que isso. E aí, também, ligado à minha história de vida, as bebidas são grandes aliadas nesse processo. A gente hoje está falando de um monte de bebida diferente. A gente fala das cervejas, do gin, o café, tem um monte de preocupação com isso. E a bebida, ela está na mão da equipe do salão. Então, a bebida, ela agora, talvez, seja ela que dê a chance da equipe do salão mostrar ainda mais o valor que tem. As bebidas, muitas vezes elas chegam prontas num restaurante. Ela vem dentro da garrafa. Mas eu tenho temperatura, copo, a extração de um café. Tudo isso é serviço. Então a bebida, ela materializa a qualidade do serviço. Se até agora ainda estava meio abstrato, com bebida é puramente serviço. Todo mundo aqui tem uma referência de uma boa refeição. Né? E eu tenho certeza que em todas elas, o atendimento foi um fator relevante. Eu duvido que alguém tenha uma referência de uma refeição muito boa em que o atendimento tenha sido muito ruim. Só que a gente tem várias frentes para trabalhar para mudar essa valorização. Eu preciso mudar a cabeça do dono do restaurante, eu preciso mudar a cabeça do cliente e eu preciso mudar a cabeça de quem está ali também atendendo, que não tem noção do valor que tem nesse contexto todo da gastronomia. Se eu, dono, enxergar minha equipe como meus grandes mensageiros, como os grandes embaixadores de tudo que eu pensei desde o primeiro momento que eu quis abrir um restaurante, não tem como, eu dou outro valor para eles. Se eu, cliente, enxergo que quem me atende não está me dando só um prato em cima da mesa, ele me dá conhecimento, ele me dá cuidado, ele me dá afeto, eu valorizo muito mais quem está me atendendo. E se eu, garçom, se eu, atendente, enxergar que todo mundo que veio até a mim veio para sair melhor do que quando chegou, eu mudo completamente o propósito e orgulho que eu tenho do meu trabalho. Todo ser humano, a primeira coisa que fez na vida foi comer. Né? E esse primeiro alimento que a gente comeu, ele não caiu de uma árvore. Ele já veio de outra pessoa. Então, para mim não tem jeito, não tem como a gente fugir disso. O fator humano, ele vai ser sempre o melhor ingrediente. Em nome de todo mundo que dedica a vida a isso, muito obrigada.